Bom dia. Primeiramente aí, vamos agradecer a participação de todos aí, do GP de Contemporânea. Eu vou falar de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, sobre Martin Heidegger, né? A letra e a circularidade do ser aí. Enfim. E, na verdade eu trabalho com o João Pulsar, mas eu trabalhei com Heidegger já no ano passado. Então, eu gosto muito desse texto aqui, então eu resolvi realizar a apresentação em torno dele. Então, basicamente, eu fiz um roteiro aqui, né? Vai passar por 3 obras do Heidegger sobre a essência da verdade, o texto sobre Platão e as conferências sobre Heráclito que ele faz com o filho, em que ele vai abordar um pouquinho a questão da essência da verdade. Então, assim, qual é o caminho da apresentação? Na verdade, eu vou refletir em torno do termo alétero. E o caminho é o seguinte, basicamente. Vai partir de uma análise da relação entre o homem e o mundo, que é proposto na tradição metafísica, primeiramente, e aí vai depurar que essa relação entre o homem e o mundo, sujeito e objeto, na verdade é uma concepção derivada da verdade, e aí depois ele vai fazer o caminho, fazendo uma reflexão em torno do sujeito, em torno do homem, em torno do mundo, para estabelecer o que seria essa relação originária. E aí tem todas as consequências dessa acepção da essência da verdade com duas perspectivas, a concepção originária e a concepção, digamos, derivada e as implicações que isso ocorrem. Então, basicamente, esse é o caminho que eu propus de fazer essa apresentação. Então, assim, ele começa, ele está até a ponta formalmente adequada, né, que ele fala que aquele iniciado que a tradição metafísica pega, que todo ser verdadeiro aponta uma transparência, e há essa relação entre o homem e o mundo. Como é que é feito? Através do discurso, através da lógica, através da noção da tradição metafísica da adequate e intelecto, ou seja, conformidade entre o homem e o mundo, através do verbo ser. O que o Heidegger coloca, de maneira bem interessante, é que essa concepção não é que ela é errônea, mas ela é, digamos, tem uma outra concepção originária que a sustenta e ela é derivada em relação a isso. Mas por quê? Porque essa concepção, essa relação que ele estabelece entre o homem e o mundo, através da tradição metafísica, da nossa adequação, ela não consegue detalhar a totalidade do ser. Ela não consegue, ela não estabelece. Vou dar um exemplo. A partir dessa questão dessa ponte que se faz entre o homem e o mundo, pela tradição metafísica, pode, por exemplo, não que ela seja a causa, mas o desenrolar histórico pode, por exemplo, fundamentar o materialismo, que vai entender que uma condição humana, na verdade, ela é regida por leis que regem o mundo, leis do mundo da natureza. E ele fala, não, a condição humana, na verdade, é fonte de toda a significatividade em relação ao mundo. Então, ele não pode ser, na verdade, ele não pode ser colocado dessa forma, né? Para uma perspectiva mais certeira, né? Basicamente. Não pode ser, eu não posso ver a condição humana como sendo um produto das leis da natureza, ou tão somente. Então, não revela a totalidade do ser. Então, a primeira coisa que ele estabelece é que essa concepção da tradição metafísica, que começa de acordo com Heidegger desde o Platão, depois eu vou explicar um pouquinho mais, né, da Alegoria da Caverna, ela não consegue determinar, não consegue detalhar como o homem é a fonte, a significatividade de todos os valores do mundo. E que então assim, tem essa relação que eu preciso apontar uma outra relação, apontar uma outra entendimento de condição humana,
para eu conseguir construir essa concepção originária e depois explicar como essa concepção originária surge uma concepção derivada que seria processo. O que seria essa concepção derivada da tradição metafísica? Seria uma concepção, na verdade, lógica, epistemológica, não sei se é o termo, mas não ontológica. A verdade está inserida no ser, nas coisas, e não de forma originária na ponte que há no discurso metafísico da adequação. Bem? Então, primeira coisa, isso gera, então assim, por que o homem questiona? Grande questão. Por que ele não se insere, não vive toda a sua existência nessa concepção derivada da verdade? Porque ele fala que, na verdade, o que acontece é que o homem pode ser fonte de angústia. Então tem um sentido que não tem nada a ver com o sentimento que está afetividade, mas uma angústia existencial, e que ele percebe que, na verdade, ele é a fonte de todos os valores. Né? Ele é o ser humano, na verdade. Então, enfim. Então, em relação a essa angústia, ele percebe como fonte de todos os valores. Mas a grande questão é a seguinte: como é que se constrói o discurso, o que seriam essas possibilidades, o que seria essa fonte de todos os valores? E qual é a relação com a concepção derivada que aparece posteriormente? Então, no primeiro momento, ele vai falar o seguinte: olha, nós temos que redimensionar um conceito para entender o que seria essa fonte, essa concepção originária da verdade, que é a noção de possibilidade. A possibilidade na concepção heideggeriana não tem a ver com a noção de potente, latim. Ele está mais vinculado a duas concepções fundamentais, que é a histeresis, que é a ausência, e que vai construir uma presença em fundo dessa ausência. Quando ele fala em histeresis, o que seria essa ausência? Essa ausência não seria, aí que é a grande questão, não seria a negação do ser. Não é a questão da ausência como se fosse nada, como se fosse o contrário do ser. É como se fosse ausência, múltiplas possibilidades, e que vai sustentar de certa forma aquilo que ele considera como sendo a presença. Para que isso, então, quando ele fala que na verdade a condição humana é a fonte de todos os valores, e que uma das qualidades, não é a palavra, mas uma das que se revela do existente ou das AI, que é essa histeresis, que é a privação, ela, de certa forma, a gente percebe que essa ratificação, essa histeresis, que ela não tem nada a ver com noção de substância, com noção de plenitude, do si. É aquilo que, na verdade, são as múltiplas possibilidades em relação ao mundo e construção de valores do mundo, que vai sustentar uma aparição, por exemplo, de substâncias, do si, por exemplo. Outro ponto fundamental, e que vai para outro conceito também, heideggeriano. Quando eu falo em possibilidade, falo em histeresis, não é só histeresis, é esquecimento. E, então, assim, na verdade, estou falando num solo de múltiplas possibilidades, em função de relação ao mundo, e ao mesmo tempo esquecimento nessa relação com essa multiplicidade. Então, a verdade não é que, só uma coisa que eu acabei de esquecer de falar no começo, né? Ele vai ao tema da letra, ele vai no radical grego, que tem um radical, a parte que é velamento, e depois a primeira parte do conceito é justamente o privativo. Então, por isso que é desvelamento, que é a concepção original da verdade. Mas só recapitulando agora a parte que eu estou falando, quando ele fala nessa multiplicidade e que sustenta uma presença, está falando ao mesmo tempo
de uma concepção originária da verdade que desvela, mas que ao mesmo tempo também está um processo de velamento. É aquilo que se manifesta e se oculta. E é muito interessante, porque essa concepção de privação, esterese com Aletheia, dá a possibilidade de ele falar que ele chama de acontecimento apropriação, que é, assim, na verdade, uma comunhão essencial entre o homem e o mundo, o que o homem entende a si mesmo como fonte de todos os valores, mas ao mesmo tempo também dá a questão do acontecimento da apropriação no outro sentido, na questão da técnica, da lógica, da historicidade, em que a relação entre o homem e o mundo se apresentou através da técnica e através da ciência. Então, assim, é interessante que dá o esteio, né? Quando dá o esteio, então a verdade ao mesmo tempo que se manifesta e que se oculta, né? Que daí que eles chamam que é a circularidade do ser aí. Interessante. Enfim, a pergunta que fica é a seguinte: mas tá, eu acabei comentando numa questão que essa concepção, qual que é a relação entre a concepção originária da verdade e a concepção derivada? Ou seja, uma noção ontológica da verdade, porque verdade e ser estão relacionados, tanto que na sua essência da verdade ele coloca que a verdade da essência, não, a essência da verdade e a verdade da essência é uma investigação única. Como é que é o processo de qual é a relação entre essa concepção originária e derivada da concepção da verdade, a questão ontológica, a questão lógica, epistemológica. E aí ele vai, né, para Platão, na alegoria da caverna. Ele mostra que na alegoria da caverna, no princípio, mostra aquele sujeito que sai do mundo das sombras, entende a si mesmo como, assim, como uma fonte de todos os valores, porque ele é a luz da verdade, mas que tem um ponto fundamental. À medida que ele consegue enxergar a luz da verdade, entende a fonte, e também aparece a questão, a noção de ideia da perfeição do bem. Ideia, detalhe a noção da perfeição. E a partir dessa noção de perfeição, aparece a questão da retitude. E não só a questão do desvelamento. A questão da retitude detalha como, através da alegoria, como que a condição humana, de certa forma, vai ser condicionada pela ideia de perfeição e ao mesmo tempo pela questão da ciência e da técnica. Como se constrói o mundo. E aí tem um outro ponto fundamental, né? No texto sobre o Heráclito, que ele faz no fim, tem um platônico chamado, se eu falar errado, você não me corrija, Friedlander, que ele vai falar que, na verdade, o Heidegger tem um equívoco na tradução grega da Aletheia. Ele tomando os textos do Homero, enfim, ele vai falar o seguinte: olha, é o platônico, né? Ele vai falar: olha, a tradução grega de Aletheia não é o desvelamento, mas é o autêntico, a retitude. Ele faz essa observação do Heidegger, e o Heidegger nesse, que é este que vai ser uma questão muito legal para terminar. O Heidegger nessas conferências, né, nessa questão do Heráclito, ele concorda com parte com a crítica da filologia, que se lembra da palavra, do grego, mas ele fala o seguinte: olha, beleza, então os gregos, de certa forma, não pensaram no termo Aletheia, quando
noção de desvelamento, mas a ideia está presente, mesmo que seja a retidão, aquilo que é a correção, a ideia está presente. O que pode é que eles não, de certa forma, não perceberam e não desenvolveram a partir disso. E aí que acho que ele vai trazer o último ponto, não sei se é o último ponto, mas enfim, um ponto essencial da questão da verdade, que é a questão do termo alemão Richtung, que ele vai falar o seguinte: beleza, a partir de agora, então, as possibilidades positivas, o processo de como você vai, da questão da privação, que não se relaciona necessariamente, não é baseada na negação do ser, mas aquilo que dá escrita depois da acontecer, tanto o Sartre que vai, de certa forma, não consegue nada, ele vai buscar a formação de nada do Heidegger, mas ele vai falar o seguinte: olha, a noção, então assim, beleza, é a retitude, mas então a concepção de verdade é a retidão, é aquilo que de certa forma deu escape depois da tradição metafísica construir a noção de relação entre adequação, relação de sujeito e objeto para a adequação. Ele fala, não, eles talvez não desenvolveram bem aquela ideia, e aí aparece a questão da Richtung nessas conferências, em que ele vai falar o seguinte, vou até usar a frase dele aqui, né? Eu acho ele do Fink, né? Agora vou citar aqui. Richtung é a clareira que permite que o ser e o pensamento ocorram na presença de um ao outro e de um para o outro. Ou seja, a Richtung, o entendimento da na verdade, uma clareza de pensamento que, de certa forma, abarca a noção do desvelamento, mas também, de certa forma, a questão da retitude. E como se desenvolve o acontecimento, a apropriação a partir da técnica. Né? Ambas são fundamentais para a compreensão da verdade. E por isso que, na verdade, nós podemos falar numa questão originária da verdade que está ligada ao ontológico, mas também uma questão derivada, só pode questão derivada da verdade através da noção de retidão e da ideia da perfeição que se construiu a ciência depois da tradição metafísica. E aí, só para terminar, vou deixar algo que eu fico pensando, embora nos estudos atualmente sendo muito site, mas sempre essa questão vem na minha cabeça quando eu penso no Heidegger, da relação com o Sartre. A relação entre autenticidade e autenticidade, como é que fica nesse plano a relação entre autenticidade e autenticidade, se são dois reversos de uma mesma moeda ou não. Né? Acho que Heidegger a gente consegue evidenciar bem, mas o Sartre, por exemplo, é uma questão bem problemática dessa relação entre o que seria o autêntico e o que seria o não autêntico, uma relação que, na verdade, perdurou no João Paulo desde o primeiro texto sobre a intencionalidade, depois do terceiro do ego, vai até o final da crítica da razão dialética, um dos textos maduros do João Paulo Sartre, que fica se debatendo com outros termos, né? Aí aparece a questão da alienação, enfim, mas sempre a relação entre a autenticidade e a inautenticidade da condição humana e da relação dessa totalidade em relação com o mundo. É isso, espero que vocês tenham gostado aí. Né? Acho que é um tema para a gente pensar bastante. E o Heidegger, com certeza, é muito interessante em relação a toda a questão da filosofia, interessante em relação a o que tange a relação entre o homem e o mundo. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Na verdade, eu tenho uma sugestão. Eu sei quanto te interessa a ideia, se você já está sabendo, talvez sim, se te interessa bastante, mas eu não sei o quanto te interessa o tema da ideia, mas eu não sei
se adaptam, mas tinha um chamamento para Sim, para fazer, vi a revista da Universidade Federal Rural, acho que a pronunciação é isso, que é só sobre essa E aí parece, eu estava conversando com uma amiga, parece que vai ter um volume 2. Ah, que legal! De tanta descrição que teve. Sério? Tem várias soluções? Ela deve ser assim, muitas. Assim, na verdade, o Heidegger trabalha na graduação, né? Então, assim, a graduação é em cima de Heidegger. Mas aí na época eu fiz a relação com o João Paul Sartre, coisa e tal, né? E aí no mestrado, aí eu parti para o João. Mas eu sempre estou aqui, então, tem alguns autores que eu sempre, às vezes eu estou dialogando de novo, como Heidegger, por exemplo, eu também colaboro, de vez em quando eu apresento alguma coisa, que é o Jean-Jacques Rousseau, eu tenho também, mas enfim, eu gosto muito da questão do discurso dele. Então assim, eu vi a revista e deve ser, então vai ter todos os artigos que estão sendo propostos, deve ter assim, alta qualidade. Legal. Mas eu queria ouvir mais você, agora direto sobre essa apresentação, sobre a questão da beleza que você citou. Porque. Beleza? Você falou da retidão se relacionada. Não, é assim, dela é perfeição. Eu quero só para complementar, que o Will Schulman traz do Heidegger a beleza como aparecimento da verdade. Falando que a beleza é vínculo, a beleza é eros e belo eros é verdade, e você estabelece uma relação com algo, uma relação erótica através da beleza, do belo manifesta uma verdade. A verdade se manifesta belamente, por isso se relaciona eroticamente com ela. Aí eu queria entender um pouco mais assim, essa perfeição, essa beleza, como é que ela então assim, o ponto que eu estudei não tem a questão da estética, mas eu vou falar o que nos textos que eu li, como é que ele entende essa questão da retidão. E na verdade é o seguinte, o jeito que ele fez uma descrição do que ele entende a concepção de verdade, que vai desembocar no revelamento, né? Mas ele colocou que isso estava relacionado aos gregos e foi buscar qual seria uma passagem que poderia explicar, de certa forma, por que o ser humano tem o desvelamento e por que ele, de certa forma, não sei se o termo seria isso, mas ele incide na retidão. Né? Então, por que tem o desvelamento? O mundo das sombras é um mundo, digamos, mas é um mundo que eu não consigo ver a totalidade do ser, eu não consigo estabelecer uma relação entre ser e verdade da maneira que ele estabelece, e eu consigo, através da angústia, claro, isso acontece na alegoria da caverna, eu consigo sair daquela caverna, eu consigo sair da sombra, do equívoco, que vou para a luz. Na luz, ele fala bem assim, né? Tem aquela clarividência da luz, aquela clareira da luz, mas eu tenho que, a minha percepção, eu tenho que estabilizar a minha percepção, e aí o que vai conduzir essa estabilidade da percepção é justamente a ideia da perfeição. A ideia da perfeição. Então, com a ideia da perfeição, de não só de ver, mas de ver da melhor maneira possível, da maneira perfeita, eu vou ter uma retidão. E que essa retidão, de certa forma, vai contribuir num outro momento para que, por exemplo, tenha uma questão, vamos dar um exemplo assim, a filosofia da representação, por exemplo, como se na verdade, agora eu vou falando no sentido mais certeiro, né? Como se o mundo, por exemplo, na verdade fosse o conteúdo da consciência, ou, por exemplo, desemboca para outro tipo de linha de mundo, a visão do homem e o mundo, e o materialismo que entende o homem como se um produto. Mas assim, essa ideia da retidão, em que a gente pode pensar numa questão, que acho que é isso que é o principal, né? Na ótica que eu vi. A ideia da retidão como sendo uma questão sendo, de certa forma, equivocada, no sentido de que ela vai ocultar a essência da verdade, ele mostra que não, que na verdade
a concepção da verdade, também, de certa forma. E aí ele vai desenvolver mais ainda quando o platônico, o pensador do Império Platônico, faz a crítica da filologia. Que a ideia da verdade como sendo retidão, como sendo conduzido pela ideia da perfeição. Eu não estou fazendo uma análise estética, né? Eu tenho instrumentos para isso, assim, eu tenho não fui para a estética, não fui para a pesquisa estética, mas a questão de filológica mesmo. Como essa ideia da retidão também faz parte do processo, e por isso que no final deixei até a pergunta, a questão da autenticidade e não autenticidade. O que seria autenticidade e não autenticidade no multiplicar, né? Numa condição única envolvida em relação ao mundo que entende que ela é fonte de significação do mundo, mas que de certa forma, tudo aquilo que se desenvolve na relação entre o homem e o mundo, e que não detalha, você está falando a totalidade dessa significação, também faz parte do processo. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Acho que sim. Quais textos isso aparece? Esse aqui é do Heráclito. Tá? Tem também um intérprete muito bom chamado Alain Boutot, que é Alain Boutot. Até que depois eu posso ver. É sobre. O texto é Heidegger e Platão. Então ele faz essa análise da. Porque é uma análise que vai aparecer isso também no volume da revista, a concepção de Aletheia, do Heidegger, ela tem vários momentos. Né? Tem um momento sobre a essência da verdade, depois tem um momento tem um momento do texto que ele fala sobre Platão, o texto das conferências que ele faz sobre o filho. Então, das conferências que ele faz sobre Parmenides também, que é uma concepção que é complexa, né? Tem vários momentos assim, até chegar nesse ponto da Alexandre, que é essa questão do pensamento, entendendo como que é. Acho maravilhosa essa frase. Ser e pensamento ocorre na presença de um em relação ao outro, de um ao outro e de um para o outro. Então, assim, você consegue entender que toda esse reverso da medalha, a concepção originária e derivada, ela tem sentido a partir desse conceito de Einstein. Qual o texto que você foi bem que a gente perguntou, né? Sobre essa diferenciação na concepção de desvelar para chegar à parte da retidão? Você mencionou o nome do autor, eu não consegui anotar. Não entendi. Quando você fala sobre desvelar na concepção do tá. e essa movimentação que ele vai fazer com algum outro autor que eu não peguei o nome. O Alan, ele termina com um texto com fim, né? As conferências que ele realiza. O texto basicamente transita sobre a essência da verdade, mas quando vai para a análise da origem, do exemplo dos meios, como que aparece o processo de dialética, desvelamento, aí ele parte sobre o texto de Platão, né? A teoria platônica da verdade, essa é o título em português. E depois ele desenvolve, tem o selo dele também no meio do caminho também, né? Considerado positivo, das aitas e tal, e finaliza aí com a questão da Nietzsche, que é um texto mais maduro, já que ele trabalha com os filmes, as conferências, que é o chamado termo Heráclito. Seminários 66 e 67. O texto de Francisco da Galimar. 2017. Tem alguma outra pergunta? Isso? Então agradeço, né? A participação de todos aí. Fico bem feliz aí mesmo. Obrigado pela oportunidade, tá bom?